A WEMAG foi uma das pioneiras na fabricação de veículos no Brasil, e entre seus produtos teve um simpático Jeep chamado Candango, que vamos conhecer no vídeo de hoje. Meu nome é Rogério De Simone, bem-vindo ao meu canal Roger Classic. A WEMAG foi fundada em 1952 e foi uma das pioneiras na fabricação de veículos no Brasil. Em novembro de 1956, saía da linha de montagem aquele que foi considerado o primeiro carro brasileiro, a perua Universal, a mesma fabricada na Alemanha entre 1953 e 1955. Essa perua passaria a se chamar WEMAGETTE a partir de 1961. No Brasil, existe uma antiga polêmica, já que a Romizeta foi lançada meses antes, e para muitos foi a pioneira no país, mas tinha características muito peculiares, como pequeno tamanho, 2 lugares e apenas uma porta frontal, ficando mais próximo de uma motoneta. Porém, a carroceria fechada e as 4 rodas a aproximava de um automóvel. Portanto, nunca haverá um consenso de qual dos dois foi o primeiro carro fabricado no Brasil. Em 1958, outros 2 modelos foram apresentados pela WEMAG. O sedã, que passaria a se chamar Belcar a partir de 1961, e a versão off-road. Este Jeep foi lançado na Alemanha em 1955, cuja fabricante era a Auto Union, proprietária da marca DKW por lá. Inicialmente era chamado apenas de Jeep DKW. O carro foi feito a pedido do exército alemão, onde a Auto Union ganhou a concorrência. Na época, todo carro com característica off-road era chamado genericamente de Jeep. Porém, em 1961, a Willys Overland ganhou na justiça os direitos sobre esse nome. Assim, o modelo da Auto Union passou a se chamar Munga. Apesar do Munga ter sido criado para cumprir tarefas na guerra, o mundo passava por um período de paz. Assim, o carro passou a ser utilizado para todos os fins, na terra, no asfalto, inclusive na agricultura, como um pequeno trator. A sua capacidade de trafegar em terrenos acidentados era incrível, devido principalmente à tração nas 4 rodas e à boa altura em relação ao solo. No Brasil, como já foi dito, o carro foi lançado em 1958. E como na Alemanha, também era chamado inicialmente de Jeep DKW. Inclusive, nas primeiras propagandas foram usadas fotos do Munga, como podemos observar pelas 4 argolas na frente, que era o logotipo da Auto Union na época. O país era ainda essencialmente agrícola, como se dizia naqueles tempos. Por isso, o carro foi muito bem aceito no mercado. Seu concorrente era o robusto Jeep da Willys, que a partir de 1961, como já dissemos, passou a ser proprietária da marca registrada Jeep. Por isso, o Jeepinho da WEMAG passou a se chamar Candango. Como era comum nos anos 1960, a indústria automobilística brasileira sempre procurava fazer alguma homenagem ao presidente Juscelino Kubitschek, começando pelo nome do carro, que era uma referência aos importantes operários que construíram os primeiros edifícios, monumentos e obras públicas em Brasília. Esses trabalhadores eram chamados de candangos. O próprio emblema do candango tinha junto à letra C um desenho lembrando as colunas do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. Voltando ao carro, o candango tinha 4 portas e um bom espaço interno. O estilo não era o seu forte, com uma aparência até engraçada, com os paralamas dianteiros em acentuada caída e 2 faróis suspensos. O Candango foi concebido com o propósito de ser um veículo robusto e nisso ele era muito bom, onde lavores externos garantiu a rigidez da carroceria. Tinha tração nas 4 rodas e câmbio com 4 marchas com opção de reduzida, acionada por uma alavanca no painel. Apesar disso, o carro se comportava bem na estrada, chegando à velocidade máxima de 107 km por hora.
Por dentro era tudo muito simples e com pouco conforto. Nessa época não havia cinto de segurança e os passageiros precisavam se segurar em alças, chamadas na época de PQP. Isso mesmo, são iniciais daquela frase que é um palavrão, que as pessoas dizem quando estão muito bravas. Não se sabe ao certo a origem desse nome, mas a teoria mais usada é que quando o motorista não dirigia muito bem, o passageiro se segurava na alça e falava aquela frase feia. A plataforma usada no candango era a mesma do sedã e da perua, mas com uma diferença em relação à posição do motor, que era instalado na posição inversa. Como gosto de mostrar em meus vídeos, coloco as imagens lado a lado para facilitar a visualização. À esquerda, o belcar e à direita, o candango. No caso do candango, o radiador era na frente, para melhorar a refrigeração, lembrando que o carro era usado geralmente em baixa velocidade. Em 1960, a WEMAG apresentou no Salão do Automóvel, no final do ano, um candango com a decoração diferente, chamado de arpoador ou candango praiano, mas não saiu da fase de protótipo e nenhum exemplar foi vendido. Pode até parecer, mas eu não estou repetindo a filmagem do início do vídeo. Antes era do Munga, agora é do veículo brasileiro, em testes antes do seu lançamento. Quem dirige o Jeep é um competente engenheiro da WEMAG chamado Jorge Letri, que também foi chefe de equipe do departamento de competições da fábrica. Eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente e hoje, infelizmente, já é falecido. O candango tinha capacidade de trafegar por áreas alagadas, pois tinha a carroceria blindada e o distribuidor protegido. E ele foi fabricado até 1962, com 7.959 veículos produzidos. Hoje conhecemos a história do DKV Candango. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.